Ó, e a galera no chat já tá chora pilhada de chorar aí. É de trazendo a rapaziada aí da situação do Flamengo hoje. Falando sobre o Flamengo. Eu não te perguntei nada. Não, eu realmente quero saber chorar. da tua solidariedade. Mas eu sei. Você falou, quer a minha? Você sabe que eu fiquei muito chateado com o resultado, né? Eu Falaram até no ar. Ô, Vamp, mas é realmente de chorar, Vamp. É de chorar a situação do Flamengo pro torcedor rubro-negro hoje. E aí eu te pergunto, você, o Souza vai falar também, o Bruninho, sobre essa situação dos jogadores. Chorou? Porque agora eu queria parar de falar de diretoria, falar de jogador. Não tem que se cobrar mais desses caras, Vamp? Porque me desculpa, ó, muita gente fala assim, ó, quando a gente conversa sobre futebol. Sabe qual é o problema? O time do Flamengo já tá acomodado, porque esse time ganhou tudo. Aí sabe qual é a minha resposta de imediato? Então por que o Palmeiras não tá acomodado? Por que o Rony, por que o Dudu, por que o Veiga, por que esses caras dão a vida a cada jogo? Se eles ganharam tanto quanto o Flamengo. Esses caras ganharam 2 Libertadores, ganharam o Brasileiro, ganharam Copa do Brasil. E eles dão a vida. Por que o Flamengo acomoda e o Palmeiras não? Justamente por isso, por causa da diretoria. Vou cortar o Van por causa da diretoria. Eu participei de um grupo assim que ganhou tudo, diretoria. Mas a gente tinha só um treinador. Diretoria. Era só um técnico, a gente tinha, o Muricy Ramalho. Quando você tem um treinador e você sabe que é o treinador, que ele vai te motivar, sabe a forma dele trabalhar, só que o problema do Flamengo é que termina um ano com um treinador, no ano seguinte tem outro. E daqui a pouco, depois de meses, tem outro, o time não tem identidade. O que falta no futebol brasileiro hoje é time com identidade. E quem tem identidade hoje? O Palmeiras. O Palmeiras a gente sabe que ele vai pegar o jogo hoje com todo respeito ao Goiás e ele não vai dar chance pro Goiás. Ele não vai dar chance. Ele sabe que uma vitória hoje, o Abel já está pensando lá, dizendo assim, ó, uma vitória hoje a gente já afasta 7 pontos atrás. Então, quando você tem um treinador num time, que você banca ele, que é por isso que eu falo da diretoria, porque se você tem um treinador que ganha, teoricamente, até onde eu conheço futebol, você tem que manter o cara. A gente troca, quando se troca é porque não está dando certo. Tá ganhando, ele você troca. Não pode trocar um treinador que tá ganhando, pô. O Flamengo não fez isso uma vez, pilhado, fez isso 2 vezes. Então, o fato é esse. Quem é o treinador do Palmeiras? Abel, há quanto tempo? 2 anos e meio. Então, os caras compram a ideia dele. Agora, como é que eu vou começar o campeonato com um treinador, daqui a pouco 3 meses tem outro, daqui a 2 meses tem outro, chega um falando português, outro falando espanhol, outro falando americano. Mas eu acho muito bonitinho o discurso. Achei do caramba. Agora, o jogador, o Souza, ele tá ganhando 1,5 milhão por mês. Ele tá ganhando 900 mil por mês. Ele tem que trabalhar até com a minha mãe no banco de reserva. Olha só, pilhado. Pode ser minha mãe lá. Vamos lá, pessoal. Joga, tem que dar. Sabe o que aconteceu? Eu vou te falar agora. Sabe o time que o Flamengo perdeu? O Flamengo perdeu um time de fazer trocas. O elenco do Flamengo tá ficando velho. Essa é a verdade. Perdeu. E assim, ó, aqui no Brasil a gente tem muito isso, de querer respeitar. O ídolo se respeita tirando ele. Falando, olha, muito obrigado. O Vampeta tem a história dele no Corinthians. Toda vez que ele chegar no Corinthians, ele é respeitado. Mas vem cá, você vai falar de velho. O Gabigol não é velho. Não, tudo bem. O Arrascaeta não é velho. Então, o Everton Ribeiro já tá ali com 34. Everton Ribeiro, da zaga, a zaga do Flamengo. Toda foi trocada, tá? Mas, só pra lembrar. Mas, pelo amor de Deus, trocada, você tira o Pablo Marim, que fez aquele campeonato gigante. E você traz Davi Luiz. Com todo respeito ao Davi Luiz, irmão. Não dá. Mas você não achou que o Davi seria uma boa contratação? Não dá, Davi Luiz não dá. Não achei. Olha aí. Não achei, de verdade. Não achei. Porque onde ele passou não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar depois. Tenho um respeito muito grande pela história dele, pelo atleta que é, só que você tem que... Hoje o treinador, por isso que eu falo, quando se tem identidade, o Abel chegou, tava lá Felipe Melo, Jailson, que todo mundo queria que mantesse, ele foi lá muito bom, serviço prestado, dá aqui a mão, tchau, vou te dar um quadro, beleza. Tem que fazer uma reformulação. O Palmeiras hoje ele é exemplo de gestão e exemplo de clube hoje. Por quê? Porque não tem esse negócio. O Palmeiras tinha um jogador aí que era apontado como uma das maiores promessas da Europa. Não andou na linha, Abel falou, vende. 60 milhões de euros vendeu por 10. Não fica com jogador, fica paparicando jogador. Tem história, troca. Aqui no futebol brasileiro tem muito isso de querer você... É aquele que a galera sempre fala no Flamengo, né? Que existem jogadores lá que mandam, que tem aquele poder dentro do... Você tem que trocar, irmão. Acredito que tenha. Você tem que trocar. Se você não perder o time, você vai ficar pra trás. O jogador tem culpa? Tem pra caramba. Porque assim, o treinador às vezes falava assim, ó, você tem que chegar na linha de fundo e cruzar, ele vai bater no gol direto, o treinador não vai reclamar com ele. O jogador que falta hoje, na minha concepção, é um pouco de personalidade. E quando o cara tem demais, o cara apanha pra caramba, que é o caso do Gabigol.
que ele vai lá, fala, que ele fala não sei o quê, mas o Flamengo perdeu um time muito grande de fazer algumas trocas. Fez o quê? Qual é o principal jogador do Flamengo hoje? Quando o Felipe Luiz saiu, trouxe o quê? Trouxe um cara pro lugar dele. Agora e para as outras posições? A gente tá falando aqui que quando o Arrascaeta não tá jogando, fica uma dependência do Arrascaeta. Felipe Luiz. Você vê isso no Palmeiras? Não, e é o Veiga ficou machucado. E é isso que eu falo, não pode depender de um jogador, um elenco como é do Flamengo. Deus. Isso eu concordo, Vamp. Agora, você concorda com o Souza? Porque eu acho, tá bom, tá trocando de treinador. Mas suponha, a gente tá aqui na Jovem Pan. Fica trocando o chefe o tempo todo. Azar. Vira bagunça. A gente vai ter que suar igual um louco pra ficar dando conta do recado e pra fazer um programa legal pras pessoas. Independente de ficar trocando ou não. Eu também acho que tem que cobrar até da técnica do jogador, do comprometimento do jogador. Mas a gente não tá nem indo pra metade do ano, né? Estamos no mês 5 agora. O Bruno falou aí, 11 derrotas. Um time que era favorito a tudo. É muita derrota, né? 11 derrotas. E aí você pega... a gente tá querendo assim... Pela quantidade de derrotas. Mas você fala assim, perder do Atlético Paranaense no Paraná é um absurdo? Não, o Palmeiras perdeu lá. É o vice-campeão da Libertadores. Mas do jeito que foi. Com goleiro, como se fosse um goleiro de pelada, não, assim, não é um absurdo. Pelo amor de Deus. É muitos jogos que perdeu durante o ano. Mas se você pegar assim, qualquer time do Brasil, qualquer time que for lá contra o Atlético Paranaense, não é de hoje não. Há anos que o Atlético complica a vida de todo mundo. Todo mundo fala assim, os 12 grandes, né? O Atlético não é 12 não, o Atlético tá entre os 9. Ô Vavi, mas você tá suavizando a derrota pro Atlético? Suavizando, mas pega não. Todas as outras, o Flamengo tem 11 As outras derrotas. sim, perder do Maringá. Tem que tomar um cacete. Perdeu lá na Libertadores. Perder do jeito que perdeu pro Botafogo. Também. Perdendo gol adoidado. Internacional. Tem que ser criticado também. Tem derrotas e derrotas. Você fala assim, vitórias, perder... 3 empates e 11 derrotas. Teve aquela deliciosa derrota pro Fluminense também na final do campeonato, né? Teve, né? Teve o Al Hilal, o Del E ó, Valle. dado que nem é meu, tá? É do Bruninho, eu dou crédito que é a nossa enciclopédia. Caiam da cadeira. Exatamente. O Flamengo hoje, o todo poderoso Flamengo, é o time da Série Já falei A isso no que canal, tem mais mais derrotas no ano. E tomou mais gols. O todo poderoso Flamengo, caia da cadeira, é o time da Série A hoje que tem mais derrotas no ano. E é por isso que o Souza fez questão de deixar claro. É o Corinthians do Rio de Janeiro. É uma bagunça. É por isso que eu falei que é vergonha. Mas o Corinthians não tem 15 derrotas, não. Não, deixa eu Não, ver. são 11 derrotas. São 11. Não vem aumentar ainda. E não São disputou o 11. Mundial, né? Agora, O Corinthians perdeu 7. ó, o Corinthians perdeu 7. Ou seja, Souza, tá pior que o Corinthians. Tá pior. Os dois times Perdeu comandados 11. anteriormente E por lembrando Vitor que perdeu uma Pereira, né? semifinal de Mundial para o Hilal também, que isso aí pra mim é uma vergonha. Agora, Bruno Prado, assim como o futebol do Flamengo, também tá uma vergonha. Ainda não. Ó, o Sampaoli pode ter melhorado algumas coisas? Pode. Mas eu acho que nem o Sampaoli achou que ele ia chegar perdendo tanto. Não, com certeza não. No Brasileiro, até agora, ele perdeu as 3, né? Ele dirigiu, o primeiro jogo era o interino lá, ganhou do Coritiba. Com o Sampaoli foram 3 jogos no Brasileiro e perdeu as 3. O Sampaoli, ele jogou contra o Flamengo em 2019 pelo Santos, em 2020 pelo Atlético. Nos anos que o Sampaoli trabalhou aqui, o Flamengo foi bicampeão brasileiro. E até por isso também, né? Ele sabe da qualidade do time, do elenco, sabe como está o Flamengo. Ele trabalhou e mesmo quando não estava trabalhando, ele ficou aqui no Brasil um tempo. Então ele queria o Flamengo já há algum tempo. Sabia-se que o Sampaoli tinha esse desejo, porque ele via ali a melhor equipe do Brasil, uma das melhores, e ele é um cara que gosta de trabalhar com um jogador de qualidade, tanto que tem aquela fama, o Sampaoli pede um monte de contratação onde ele vai, então ele via no Flamengo aí uma possibilidade, ali eu já tenho um elenco muito bom. Então, eu também acho que ele não esperava tanta dificuldade no início. Muita é claro dificuldade. que, como os técnicos falam, e é verdade, se eu tô aqui é porque tá com problema. O Luxemburgo falou isso essa semana, e é verdade. Se chegou um técnico novo no meio da temporada, é porque a coisa não tá andando bem. Mas eu também acho que ele mesmo esperava que seria um pouco mais tranquila essa adaptação, esse início. Claro que tinha coisas que ele teria que mexer, que melhorar, colocar o jeito dele. Até agora também não consigo colocar a culpa nele. Também acho que ele não tem derrotas culpa. que ele sofreu, ele chegou agora Não ao tem Flamengo. culpa.
Não acho que o time jogou tão mal em quase todos os jogos. Alguns jogos o time até foi bem, mas o Sampaoli ele encontra já muita dificuldade. E os resultados acabam tirando confiança de elenco. Começa a ficar uma cornetagem mais forte, mesmo que não seja contra ele, mas começam a pegar no pé dos jogadores. Enfim, é uma situação difícil. No Campeonato Brasileiro mesmo, essa questão de outros abrirem distância fica complicada. Ano passado, o Flamengo ele também teve um ano com muitas derrotas, tropeços, troca de técnico. Foi complicado. Ele jogou 2 meses muito bem, que ele pegou ali de oitavas até semi de Copa do Brasil e Libertadores. Foi suficiente para levar as 2 Copas. Pode acontecer de novo. Tomara que aconteça, mas, né? Pelo investimento que o Flamengo tem, não é time para ficar esperando, não dá para brigar no Brasileiro, vamos brigar nas Copas, né? Isso aí é para elencos menos qualificados que o do Flamengo. Galera, então é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Flamengo aí que estava cotado para ganhar tudo esse ano, um dos grandes favoritos a ser campeão da Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, ou até mesmo aí do Mundial de Clube, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, até o momento não ganhou nada. É o time da Série A com mais derrotas e levou mais gols. Então, espero aí que o Jorge Sampaoli consiga fazer alguma coisa com esse time. Eu não culpo ele 100%. Eu acho que a maior parte dessa culpa é da diretoria, como vocês ouviram. É um time que troca de técnico que é campeão, eles vão lá e trocam. Não existe isso, né? Se deve trocar o técnico quando o técnico é um técnico que não está dando frutos no clube. Mas a diretoria do Flamengo não pensa dessa forma. Já pagou aí mais de 37 milhões de reais só em indenizações aí com o técnico. Então, chegou até aqui, não esqueça de dar o seu like, né? Se inscreva no botãozinho escrito inscrever-se aqui embaixo, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos aí. E lembre-se que o canal Paraquedista Rubro-Negro está sorteando o Manto Sagrado temporada 2023. O sorteio será no dia 10 de maio. Você vai poder escolher o manto 1 ou então o manto número 2. Fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícia sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!